E aí, pessoal, vamos lá para mais uma análise do Bitcoin. Hoje é segunda-feira. Na verdade, já fechou, né? Já fechou o candle, né, do dia. Então, aqui no candle já está mostrando que é dia 8, né? A terça. Mas eu aguardei aqui o fechamento, né? Um fechamento aqui com volume, uma rejeição bem interessante aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas aqui que é bem interessante. Vocês vão gostar. Algumas informações aqui que talvez a galera não esteja compartilhando. É um cenário onde tem uma confluência bem interessante para mostrar que esse fundo aqui, ó, ele pode segurar. Ele pode ser o fundo do mensal, como a gente está esperando esse fundo aqui. Tanto que no último vídeo eu falei para vocês que a gente está esperando fazer esse fundo aqui, né? Então vamos lá. Geralmente esse fundo aqui, cara, ele acontece quando um dia entra em sobrevenda. É uma região, né? Um dia ele vai entrar em sobrevenda e aí gera uma região muito forte. Então aqui ele entrou em sobrevenda. Então a partir dessa região aqui, é uma região onde gera pressão compradora, né? Então aqui como ele está acumulando, é muito provável que ele tenha que ele tende a segurar essa região. Vou mostrar para vocês por quê. Porque existem várias confluências nessa região aqui. É um cenário bem forte, né? E com essa rejeição aqui também, que aconteceu essa madrugada, eu estou reforçando aí para que a gente consiga ter uma alta, né? Porque o S&P também teve um repique, né? Como a gente estava prevendo o repique na, no vídeo passado, né? Teve um repique bem interessante e é bem provável que na terça-feira, né, que é amanhã, a gente tende a romper esse topo aqui. E aí, se romper, dificilmente ele vai perder esse fundo. E aí o Bitcoin vai ter uma subida bem interessante, como também teve hoje, né? Então, o que acontece? O que eu vou passar para vocês aqui é confluências que eu entendo que esse fundo aqui pode ser o fundo do mensal, né? Por quê? Porque para a gente fazer o fundo mensal, a gente tem que ter uma região, né, do diário em sobrevenda, que eu já mostrei para vocês. Tem aqui também, ó, essa linha de tendência aqui, que a gente tem esse topo com esse e com esse, que quando ele é rompido, ele vira suporte. Então a gente já tem essa informação. Temos aqui também essa média móvel de 12. Essa média móvel aqui, quando chega perto ou quando toca nela, é uma pressão compradora violenta. Ó, tanto que aqui ó, chegou perto, tocou aqui, rompeu, mas não finalizou aqui. E aqui de novo, ó, e jogou o preço lá em cima. E essa região aqui também é a mesma região desse cenário atual aqui, que é a região de o diário em sobrevenda, que geralmente a gente forma o fundo do mensal. Então a gente tem mais uma confluência para entender isso. Quando a gente tem o cenário onde a gente rompe o fundo e não continua, a gente tem uma cunha descendente. A cunha descendente geralmente, que é um padrão gráfico, é um padrão gráfico que geralmente rompe para cima. E eu pego ela da onde? Eu costumo pegar onde tem topos aqui, ó, topo, topo, fundo, fundo. Que a última vez que eu peguei foi aqui, ó. Ó, segurou aqui, né? Segurou aqui, foi para cima e agora está segurando de novo e para cima, né? Então aqui pegou aqui também, ó. Então, ou seja, falso rompimento aqui, aqui e aqui. Então, ou seja, é muito provável que essa cunha ela rompa para cima. Com um clímax no volume muito forte. Aqui também teve um clímax no volume, que é um volume mais alto que os volumes anteriores, né? Que é muita compra, né? Compra e venda ao mesmo tempo, que eles mostram que é uma região bem interessante, né? Para segurar o preço. Tem também, cara, tem uma confluência aqui de projeção. Eu utilizo isso aqui que é um negócio bem legal, mas não é sempre. Então, toda vez que você faz um topo e você faz um fundo com um clímax no volume, você pode projetar ele para baixo quando ele é rompido e ele vira uma região bem forte também, ó. Aqui, ó. Você vê que aqui ele segurou aqui, ó, nessa região. Então, se eu colocar aqui, ó, daqui para cá, você pode ver que quando ele deu o clímax no volume aqui, esse fundo aqui, ele rompeu, mas ele voltou. Rompe e volta, porque é muito forte. Aí quando ele rompe e finaliza embaixo e dá continuidade, ele vai buscar essa lateralização desse canal para baixo. Então é mais uma confluência. Ah, isso funciona? Funciona. Eu não uso sempre para analisar os preços, mas
é um cenário interessante, ó. Aqui a gente tem um topo, ó. Topo, e a gente tem aqui, ó, um fundo. Por que que eu estou marcando esse fundo aqui? Porque ó, essa última vela aqui, ó, rompeu e não continuou. Aqui também não, aqui também não, aqui, ó, aqui rompeu. Então, ou seja, se eu for projetar agora, aqui, ó, daqui para cá, a gente tem essa mesma informação. Aí, ó, essa mesma informação que vira uma região muito forte com o clímax no volume, né? Aqui funciona aqui também, ó, você pode fazer o tanto que você quiser. É doideira, cara, isso aqui, mas funciona. Eu não utilizo isso aqui para fazer trade, né? Geralmente, olha, geralmente o trade ele é um conjunto de cenários, né? Vamos dizer assim. A gente tem que buscar uma tendência com padrões gráficos e com indicadores, né? Então, baseando o que eu passei para vocês aqui, eu tenho uma tendência, né? Que geralmente a tendência de alta do Bitcoin é muito forte, ó, do mensal. A gente está buscando fundo, né? Como buscou outro fundo. E geralmente os fundos é no diário em sobrevenda. E a gente está buscando essa região, né? Tem essa confluência aqui, tem os clímax no volume que aparece aqui junto no diário, né? Diário em sobrevenda, aqui ó, os clímax no volume, ó. Diário em sobrevenda, né? Os repiques que ele dá quando ele rompe o fundo e não continua, né? O que mais aqui eu posso passar para vocês? Tem uma linha de tendência aqui também que é muito interessante. Deixa eu ver se eu estou em logaritmo regular. Regular. Tem uma linha de tendência aqui que ela é muito forte. Mas essa linha aqui tem que ver qual é o. Acho que é tipo isso aqui, ó, que foi rompido aqui, falso rompimento subiu. Deixa eu ver se é no semanal aqui. Ó, essa linha de tendência dá pra gente colocar aqui e nesse fundo aqui, ó. Se a gente colocar aqui nesse fundo, tem mais para cair. Se a gente colocar, deixa eu ver aqui nesse último fundo que foi aqui, ó. Que aí fez o falso rompimento, tem outro fundo aqui também. A gente tem um cenário onde ele tá bem aqui em cima, junto com o suporte e tal. Tem isso daí também. Então, assim, tem algumas confluências que faz com que a gente acredite que essa região ela pode segurar. Não necessariamente vai segurar, porque o trade é uma junção de coisas, né? Que não falei. Então, você junta vários cenários para você tomar uma decisão. É probabilidade, né? Então, dentro do que eu estou vendo aqui, é bem interessante a gente analisar isso daqui. É óbvio que a galera tá todo mundo com medo, porque o Bitcoin rompeu o fundo, né? E, cara, deu uma queda bem legal. Então a galera tá com muito medo. E geralmente quando a galera tá com medo, cara, geralmente o mercado vai ao contrário, né? Quando todo mundo tá eufórico aí, o mercado cai. Quando todo mundo tá com medo, o mercado ele sobe, né? Então assim, eu particularmente já comecei a fazer compras, né? Já fiz umas compras ontem mesmo aqui, eu fiz, né? E aqui tem outra confluência, ó. Geralmente quando você faz um pivô de baixa, em qualquer tempo gráfico, você busca um topo, você tem um topo e busca um fundo no tempo gráfico mais para cima. Por exemplo, fiz aqui um pivô de baixa no diário, significa que eu fiz um topo no semanal, né? Topo no semanal. Então, eu vou buscar o fundo do semanal. Abaixo disso daqui, eu tenho uma região onde eu posso procurar 4 horas de sobrevenda. Porque 4 horas de sobrevenda é o fundo do semanal. Só que aqui é muito arriscado você procurar essa região para fazer trade. Por quê? Porque ele também está vendo de uma tendência muito forte, ele podia romper, né? Eu, como já sei um cenário bem mais específico quando já está entrando volume e tal, ou quando a gente vê que está estancando uma queda, a gente consegue fazer uma entrada. Eu fiz uma entrada bem aqui no fundo mesmo, né? Eu estou até nessa entrada até agora, né? É uma entrada onde eu já realizei alguns lucros e desceu o stop aqui. Porque se ele romper, eu consigo buscar mais embaixo e me dá mais lucro ainda. Mas geralmente aqui, ó, depois do pivô, a gente tem um cenário de 4 horas de sobrevenda com clímax no volume, então tem o repique. O que que eu estou esperando aqui, ó? Estou esperando basicamente aqui, ó, agora um fundo no um topo no diário
E esse repique, ele tem que ser um repique bem interessante, para ele estancar momentaneamente essa queda. Ó, olha onde já foi o repique aqui, ó. Desse último topo para esse último fundo, o repique já foi até aqui em cima. Então a maior probabilidade é ele fazer um fundo menor e um pivô e decretar aqui o fundo semanal. E aí buscar os topos, né? E se isso acontecer, é muito provável que ele vai romper aqui, porque já rejeitou 3 vezes, 2 vezes, né? Esse último fundo. Com todas essas confluências, então é um cenário que é bem interessante mesmo. Se for dar uma olhada aqui na dominância do Bitcoin, que é o que a gente estava esperando, no último vídeo eu coloquei uma linha de tendência aqui bem interessante, que é onde eu acho que pode acontecer uma resistência. Ó, topo, topo, topo e tá batendo aqui agora. Essa linha de tendência ela rejeitou aqui, né? Tem um toque aqui, rejeitou aqui e está rejeitando aqui agora. Né? Por que está rejeitando? Porque a dominância está extremamente alta. Então tá tendo até um clímax no volume aqui. Acho que em outro tempo gráfico, mas vai ter um clímax no volume. E a gente está esperando um retorno dessa dominância. Então aqui, ó, no diário, a gente está esperando o fundo no diário, que acontece quando tem um pivô em 4 horas. Se for colocar aqui 4 horas, a gente já fez um fundo em 4 horas aqui, ó, topo, fundo, que geralmente esse fundo de 4 horas é quando 15 minutos entra em sobrevenda, né? Junto com a média móvel aqui, é interessante. Então, ou seja, aqui, ó, 15 minutos, você pode ver que é uma região onde, ó, marca fundo, ó, fez o fundo. O que a gente está esperando aqui agora é o que? É um pivô de 4 horas. Porque se perder esse fundo aqui agora, a gente fez um topo no diário. Fazendo um topo no diário aqui, a gente vai esperar o quê? Uma correção no diário, porque a gente já fez o topo, né? A gente vai buscar um fundo. Buscando o fundo, a gente sabe que o último fundo foi aqui. Então, se eu tenho um topo, fundo, um topo e eu desço bastante, a maior probabilidade é eu perder esse fundo. Perdendo esse fundo, eu posso fazer um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, revertendo essa tendência do diário, encontrando um topo no semanal. Topo no semanal é um topo mais baixo do que o topo anterior, e a gente vai buscar uma correção, que aí seria o quê? Essa correção aqui para buscar um padrão de equilíbrio. Topo, fundo e topo. Nesse padrão de equilíbrio aqui com essa queda, as altcoins vai subir bastante. É muito provável que hoje as altcoins tendem a dar uma subida bem interessante, porque está tendo uma rejeição dessa linha de tendência que eu mostrei aqui. E principalmente se fizer um pivô de baixa aqui, aí realmente a dominância vai cair e o dinheiro vai para as altcoins. Né? Se continuar subindo, romper o topo, o Bitcoin vai ter uma subida interessante. Né? Interessante. A gente viu na última análise também que a Nasdaq teria esse repique, né? Nessa região aqui. Teria esse repique, foi um repique bem interessante. E é provável também que a Nasdaq segure esse fundo com esse clímax no volume, né? E nessa região aqui de fazer fundo, realmente fazer fundo, que é uma região onde você está fazendo aqui eu acho que é mensal, deixa eu ver, é um mensal, região de mensal com topo anterior aqui, e geralmente é no diário, sobrevenda que você faz essa região, ó, com clímax no volume, então é interessante que é bem provável que tenha já subir mais. Subindo mais, a gente pode fazer um ombro, cabeça, ombro e estanca essa região aqui, o mercado pode voltar a subir. Isso é bom para o Bitcoin, que ele tende a subir também. Né? Dá uma arrastada no Bitcoin aí. Nasdaq, a mesma coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico aqui bem interessante, que é o do... Não, o dólar tá loucura. BTC Nasdaq. BTC Nasdaq é um gráfico que eu acho interessante, que a gente consegue observar que o Bitcoin está muito mais forte que a Nasdaq, ó. Tá tentando até romper, mas é uma probabilidade de fazer um topo aqui e depois tentar romper. Mas a gente consegue perceber que está muito forte, muito, muito forte. Deixa eu ver o ouro. O ouro a gente, na outra análise a gente viu ele corrigindo, né? Ele começou uma quedinha de leve, né? Deixa eu ver o que ele está corrigindo aqui, qual o tempo gráfico. O diário aqui, cara, já perdeu até o fundo anterior. Topo fundo, perdeu o fundo anterior. A maior probabilidade de fazer um ombro, cabeça, ombro, né? E fazer um pivô de baixo. Mas ele está buscando também um fundo mais alto do que o fundo anterior.
Isso é interessante porque a gente está vendo que o dinheiro ele está saindo, o pessoal está realizando lucro e esse dinheiro pode ir para o Bitcoin, né? Pode ir para o Bitcoin. Total 3 e o total também está subindo bastante. Na verdade, no mensal subiu muito, mas está corrigindo aqui no nesse cenário também. É a mesma coisa, né? Quase que a mesma coisa do Bitcoin. É, deixa eu dar uma olhada aqui na Sol. Geralmente o pessoal fala muito do Sol, né? Solana. O que acontece, cara? Solana. Solana fez aqui um topo, ó. Topo, fundo, topo. Pode entrar em um padrão de equilíbrio. Mas, deixa eu ver aqui no mensal. Mensal até já perdeu aqui também. Solana tem uma região aqui bem forte para segurar. Com média móvel de 200. Região interessante, hein? Muito interessante essa região aqui da Sol. Muito interessante. Pode ser que ela dê uma descida. Deixa eu ver aqui. Tem uma regiãozinha aqui interessante, hein? 70 e poucos aqui é difícil perder, hein? O sol tá interessante, bem interessante. Vou fazer algumas compras. Deixa eu ver aqui em 4 horas. Olha o clímax no volume forte. Forte, forte. Acho que já subiu mais do que o. Deixa eu ver aqui. Subiu. Deu espaço aqui já para um fundo mais alto aqui do que o fundo anterior e tentar fazer um pivô. Se faz esse pivô, a gente vai buscar um topo no diário. E aí o topo já está bem aqui próximo. É bem provável que ele consiga reverter. No ombro, cabeça, ombro aqui. É interessante. Vale a pena fazer uma comprinha aqui. Um stop aqui no fundo. Da Solana. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Ethereum contra Bitcoin. Cara, é loucura esse gráfico aqui. Tá quase para romper aqui o último fundo. E eu tenho comprado bastante até. É um padrão de equilíbrio, né? Topo fundo, topo fundo. Então tende a ter um repique, mas a gente está falando de tempo gráfico de 3 meses aqui. Demora. No mensal é queda total. Semanal também, diário também. Que loucura. Isso aqui só vai reverter quando a dominância realmente começar a cair aqui, ó. Se não começar a cair, o Ethereum vai sofrer. O Ethereum e algumas altcoins também vai sofrer bastante. É isso aí, galera. Esse aqui é mais uma análise, né, de Bitcoin e algumas moedas também. Se você quer que eu faça uma análise de alguma moeda específica, coloca aqui no comentário, coloca aqui embaixo que a gente vai analisar, né? E eu agradeço por assistir o vídeo, né? Se gostou aí, dá um like aí, segue o nosso canal. E aí, se quiser alguma análise interessante aí de alguma moeda, a gente pode estar fazendo aí. Só comenta aqui embaixo aqui que eu vou fazer a análise para você aí. E é isso aí. Até mais, valeu. Tamo junto.